Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Bitsmap e hoje a gente vai falar sobre a curva do hype. Bom, todo mundo sabe o que é hype, né? Aquela expectativa lá que você tem de quando alguma coisa vai ser lançada, tal, então quando já lançou, mas ainda não está acessível. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma curva do hype, né? Ela pega meio que o ciclo de um produto e vê o quanto que ele está hypado, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, o Kinect. Teve lá, né, no começo a criação lá de sensor de movimento, né? Depois foi lançado o Wii, que usava um controle e tal. E depois a Microsoft anuncia o Kinect. Então teve assim o gatilho lá da tecnologia criada. Aí depois teve o pico de expectativa inflada, né, em cima do Kinect. As pessoas falando, nossa, meu Deus, o Kinect vai acabar com a Sony, com a Nintendo, não tem mais pra ninguém e tal. Inclusive falando coisas lá que nunca foi anunciado que ele ia fazer, que o pessoal tá falando que ia fazer tal, um monte de coisa. E aí ele foi lançado e aí ele caiu no abismo da desilusão. Então assim, a pessoa olhou assim e falou, pô, meu, cadê aquele negócio que a Microsoft prometeu, tal, que não sei o que, tal. E aí, né, não deram muito. Ele meio que caiu no vale da desilusão e tal. Mesmo o Kinect 2, né, do Xbox One, ele foi melhor, né, muito melhor, mas ele ainda não atendia as expectativas que as pessoas estavam tendo dele. Mas alguns jogos, né, como Just Dance, Shape Up, todos da Ubisoft mesmo, né, porque sei lá, eu acho que a Ubisoft viu um mercado ali que dava pra ser explorado e que estava sendo muito pouco explorado, começou a lançar jogos lá, né, teve Just Dance, teve Shape Up, teve mais alguns outros. E aí, né, as pessoas gostavam desse jogo, né? Às vezes compravam o Kinect só pra jogar Just Dance, ou então algum outro jogo que eventualmente lançasse. E tem também hospitais, né? Muita gente que vai fazer fisioterapia, os médicos usam o Kinect pra pessoa poder... pra incentivar a pessoa a se exercitar, né, tal, que aí ela vai se divertindo, tal, além de ter os pontos lá que mostram o quanto que a pessoa tem progredido, né, no caso de voltar a andar, alguma coisa assim. Então assim, depois de toda essa desilusão lá que o pessoal teve, ele subiu essa rampa da consolidação e chegou no platão de... chegou no platô de produtividade. E assim, em geral você consegue enxergar, né, essa curva do hype em várias coisas e tal, mas às vezes eles nem sempre chegam nesse platô de produtividade. Às vezes você pega algum produto como, por exemplo, o PlayStation Vita. O PlayStation Vita, ele morreu ali na desilusão das pessoas, sabe? A Sony anunciou lá, tal, teve todo aquele hype lá, nossa, ele tem touch na frente, touch atrás, ele tem 2 analógicos, tal. E assim, talvez se a Sony tivesse insistido um pouco mais, até que ia, né? Mas muita gente criava coisas assim pra forçar todos os negócios lá que ele tinha, tal, né? Você tinha que usar tudo que ele podia fazer. E aí no fim, né, a Sony acabou desistindo, o pessoal foi parando de fazer jogos e tal. E no fim ele virou um controle de PS4. Então ele foi ali naquele Vale da Desilusão e não subiu, né, pro platô de produtividade. Talvez fosse uma questão de tempo, tal, se a Sony tivesse insistido um pouco mais, mas não foi o caso. Alguém que tá insistindo, que assim, uma coisa que tá acontecendo agora, a gente tá vendo acontecer, é o Stadia. O Stadia, ele foi o primeiro, eu acho, né, eu não lembro de nenhum... Ah não, acho que teve o PlayStation Now. Só que o PlayStation Now era pra retrocompatibilidade de jogos de PS3 e PS2, né? O Stadia não, ele falou, não, ó, vamos lançar jogos em 4K 60 FPS por streaming. Você não precisa baixar o jogo, você não precisa comprar um videogame, nada. E aí, né, esse gatilho aí de uma nova tecnologia, que era os jogos por streaming, chegou lá naquele topo, lá das expectativas infladas e caiu. É muito por causa da propaganda dele, né, que ele falava, mas você não vai mais precisar gastar espaço com videogame. Olha quanto espaço aqui que um videogame gasta, ó. Né? Não era uma propaganda muito boa. E tinha também o preço, né? Que você tinha que comprar o controle, você tinha que comprar o Chromecast, você tinha que fazer a assinatura mensal e tal. Era assim, uma assinatura mensal no preço do Game Pass, só que sem ter a biblioteca de jogos, né? Assim, era uma PlayStation Plus, um Games with Gold, só com preço de Game Pass. Então assim, eles foram diminuindo isso, né? A Google ainda está insistindo no Stadia, né? Então o Stadia ainda não acabou. E eles estão diminuindo as coisas, né? Você não precisa mais comprar o controle, você pode jogar com o controle de PS4, de Xbox One, você não precisa mais comprar o
Chromecast, né? Você pode jogar, por exemplo, no navegador, você pode baixar o aplicativo do celular para jogar nele, né? Por Bluetooth mesmo, se você tiver um controle Bluetooth. E você também não precisa mais comprar a versão Pro, né? Que agora tem o Stage, a versão Pro, que é essa que você paga $10 por mês. E a versão gratuita, que aí você não tem acesso ao 4K. Mas também o 4K é uma questão mais de velocidade de internet, né? Porque tem esse problema também. A velocidade da internet precisa crescer mais, né, tal, mas não é só velocidade, tem também estabilidade. Imagina que você está jogando um jogo que você precisa de uma resposta muito rápida e a internet dá uma pequena engasgada. Já era, né? Porque tem essa sequência, né? A música começa com alguma coisa, tipo o download, aí vai para os filmes e aí vai para os jogos. Aí a música começa a ter programas de streaming, aí vai pra música e vai pros jogos, tal, né? Sempre tem essa sequência, música, filmes e jogos. Só que no caso dos jogos por streaming tem um problema maior. Porque assim, enquanto música e filme você pode ter o buffer, né? Que é... Sabe aquela barrinha no YouTube? Que vai aparecendo logo na frente onde você tá o vídeo? Tem aquela barrinha vermelha, onde tá o vídeo, e aquela barrinha cinza, que é o quanto já carregou do vídeo, né? Esse buffer, ele fica armazenado no seu PC, né? Então mesmo que a internet dê uma engasgada, ele continua rodando o vídeo com a parte que ele já carregou. E mesmo vídeos ao vivo, ele ainda carrega um pouco do buffer, né? Tipo, tem aqueles... todo mundo já viu uma live no YouTube, já viu aqueles 15 segundos de atraso, né? Esse atraso não é só por causa de lentidão da internet ou qualquer coisa do tipo. É de propósito. Porque, de novo, se a internet dá uma engasgada, tem essa parte que já carregou. Os jogos não tem como você fazer isso. Porque a resposta que ele te dá tem que ser em tempo real. Então, tipo, tem que ser ali na hora. Então, assim, as empresas, né, tanto o Stadia quanto o xCloud, quanto o PlayStation Now, quanto o GeForce Now, o Luna, né, que é o da Amazon, eles todos estão tentando mandar o mínimo de informação possível para carregar só o que precisa, né? E assim, muitos deles estão funcionando, né? Você joga o do xCloud, o Stadia e tal, eles funcionam muito bem, mas ainda dá umas, assim... Pra quem consegue ter essa sensibilidade, assim, de perceber diferença, ele ainda dá uma atrasada. E aquela coisa, qualquer engasgo que a internet der, assim, dependendo do jogo, já vai estragar a experiência. Imagina que você tem que desviar lá de um golpe do chefe e dar uma travada nessa hora e o seu personagem não vai a tempo. Mas então é isso, né? Ele tá lá naquele abismo da desilusão e agora tá começando a subir a rampa da consolidação, né? As pessoas estão entendendo que ainda não é hora, né? Então assim, teve o Vita, a Sony não insistiu muito e aí acabou morrendo. Tem o Stadia, né, que o Google tá insistindo, então talvez ele vá se consolidar, né, junto com as outras plataformas de streaming. Mas assim, também não é só de insistência que vive o mercado, né? Às vezes o negócio tá fadado a morrer mesmo, como por exemplo as TVs 3D, né? Quem vê hoje alguém falando de TV 3D? Você até tem o cinema 3D e tal, às vezes até te obrigam a ver filme 3D porque não tem a versão 2D e tal. Assim, a TV 3D mesmo, ninguém fabrica mais, ninguém mais vê o que é isso e tal, morreu. Tentaram até insistir, mas estava fadado a morrer mesmo. E às vezes tem até as coisas que morrem no topo da expectativa. O Silent Hills, tava lá todo mundo no hype lá para aquele jogo lá, falava, nossa, meu Deus, o Kojima e o Del Toro, você vai jogar com o Norman Reedus. E aí eles brigaram lá com a Konami. Kojima saiu, levou o Del Toro e o Norman Reedus junto e foi fazer o Death Stranding. E aí morreu ali, no topo da expectativa, deixou os fãs chupando o dedo e ficou lá. E assim, eu peguei um gráfico, né, que ele mostra aonde tá várias das tecnologias, né? Então a gente vê no topo ali a internet das coisas, os carros autônomos, lá embaixo, assim, morrendo, tá as criptomoedas, né? Mas, aliás, eu acho que ele fala que tá lá no Vale da Desilusão, mas eu acho que ele já tá mais subindo a rampa da consolidação mesmo, né? Que as pessoas estão começando a entender melhor o que é as criptomoedas. E às vezes você pode ver a mesma tecnologia em pontos diferentes, né? Você tem mais em cima que a impressora 3D para as residências, né? Para o consumidor final e tal.
ainda tá caindo, né, da curva do hype, né, já não tem mais tanta gente no hype, sim, mas ainda tá no hype. E já subindo assim na rampa da consolidação aqui tá a impressora 3D para empresas, né, que elas, sei lá, imprimem as coisas empresariais delas. E tem também subindo aqui assim, né, na curva do hype, a impressão de órgãos 3D, né, só que é aquela coisa, né, assim, a gente fala a impressão de órgãos 3D, meu Deus, vai ser uma revolução na tecnologia. Sim, realmente, vai ser incrível você poder transplantar órgãos que você imprimiu numa impressora 3D. Vai ser incrível quando esse tipo de tecnologia for possível. Mas ainda tem um problema, né? Porque, na verdade, não é um problema, né? Mas é uma solução do que um problema. Isso tá na curva do hype, porque às vezes você pega alguma revolução assim na medicina, que é uma coisa maravilhosa, tipo vacinas, e não tem hype. As pessoas simplesmente, vou lá no posto tomar a minha vacina. Hoje tá um pouquinho mais por causa do Covid, né? Tá todo mundo louco pra tomar vacina. Mas assim, numa época normal assim, a pessoa, vou lá no posto tomar a vacina e tal, uma picadinha no braço e já era. O transplante de órgãos, né, no começo vai ser assim, vai salvar milhares de vidas, né? A expectativa de vida das pessoas vai aumentar muito. Mas vai chegar uma hora assim que a pessoa vai falar, você precisa de um tratamento de coração, vou imprimir um coração, assim, tá tudo bem, né? A pessoa ainda vai ter que fazer uma cirurgia e tal, um negócio complicado, a pessoa vai falar, beleza, você tá com problema no coração, vou imprimir aqui e a gente troca. Porque tem essa coisa aí também, né? Às vezes não é nem que a pessoa se desilude, assim. Às vezes a tecnologia simplesmente chegou assim num nível de... Às vezes ela tava lá com a expectativa inflada e caiu não pro abismo da desilusão, mas direto pro platô de produtividade, né? Assim, você já não tá mais... Tal, já virou uma coisa normal. Nem assistente virtual. Todo mundo ficava, nossa, vai ter assistente. Eu falo com a Siri, ela sabe de tudo, tal, ela entende o que eu falo, tal. Hoje tem assistente virtual, tem a Cortana, tem a Google Now, tem qualquer loja lá que você for lá, você vai lá no Magalu, tem tem Mundibanco lá também, que tem assistente virtual e tal. Então, assim, já acabou o hype, né? Assim, já tá uma coisa meio que normal. E assim, não tem só esse gráfico aqui, né, que eu tô mostrando de tecnologias atuais, né? Você escreve lá no Google curva do hype, né? Ou melhor, escreve em inglês, né? Que aí você consegue encontrar mais coisas. Você escreve Hype Cycle, que é ciclo do hype, né? Mas tudo bem, a pessoa traduz como curva do hype. Technologies, ou então AI, né? Assim, o tipo de coisa também que você quer ver. Normalmente é tecnologias mesmo. E escreve o ano também, né? Que é do que tá tendo esse ano. Você escreve lá 2019, 2020, 2021 e vem em que ponto que tá cada um desses, né? E vai ter vários gráficos, né? De várias pessoas, tem lá a opinião deles sobre esse tipo de coisa. Mas é isso, né? Eu só queria explicar lá o que era a curva do hype. Então deixa aí nos comentários, né? Se você quiser adicionar alguma coisa, perguntar alguma coisa e tal. E até o próximo vídeo. Até mais.